Bom, senhores, vamos na aula de hoje começar o exame de um tema novo. Vamos ver o poder constituinte. Antes mesmo de entrarmos especificamente no conceito de poder constituinte, importante nós examinarmos as origens do poder constituinte. Então, como falamos em pontos passados, em aulas passadas, quando eu penso no movimento constitucionalista, nós vimos que esse constitucionalismo tem origem, o constitucionalismo moderno, nas revoluções burguesas. Independência das 13 colônias americanas, a Revolução Francesa e a Revolução Gloriosa na Inglaterra. Então, começando aqui, fazendo uma análise pontual, pensando no poder constituinte, na origem do movimento inglês, é possível notar que essa análise deve ser diferente do surgimento do modelo de poder constituinte e constituições nos Estados Unidos, no modelo americano e no modelo francês. Porque, como vimos também em aulas anteriores, o movimento constitucionalista inglês é um movimento que foi surgindo a partir de evoluções históricas. Ou seja, não há uma ruptura momentânea num instante isolado do tempo em que tenha eclodido o surgimento da Constituição inglesa. A gente sabe, já estudamos isso na classificação das constituições, que a Constituição inglesa é uma Constituição histórica. Por isso, a origem da Constituição fundada no poder constituinte nesse Estado deve ser analisada de forma pontual. Então, na tela, origem do poder constituinte. Constitucionalismo inglês. A ideia de poder constituinte, sublinha, é estranha ao constitucionalismo inglês. Porque, como vimos, acabei de dizer isso, a Constituição e o poder constituinte são históricos. Os direitos fundamentais são adquiridos pelos ingleses em um lento, sublinha, em um lento processo ao longo da história. Logo, a ideia que há um momento de poder ilimitado constituinte é bastante, como eu acabei de dizer, é bastante estranha, avessa à sua lógica. Por que é avessa à sua lógica? Porque, como disse, o constitucionalismo inglês, ele é fruto não de uma fratura de época, mas sim é fruto de uma construção que se prolongou, se protraiu ao longo da história. Então, se eu pensar no modelo constituinte, de poder constituinte, como sendo, como nós vamos ver o conceito, um poder sendo exercido no momento isolado do tempo, a partir do qual se eclode um movimento político com origem na soberania popular, que faz surgir um documento inicialmente político, posteriormente jurídico, chamado de Constituição, definindo as bases, os alicerces estatais, garantindo os direitos fundamentais, limitando o poder do Estado e definindo a estrutura orgânico-política do Estado, de forma isolada, isso é estranho ao modelo inglês. Porque no modelo inglês, essas normas materialmente constitucionais, elas foram construídas com o passar do tempo, com a evolução social de costumes, de sentimento constitucional, não numa fratura de época, num momento isolado, num momento estanque do tempo. Então, por isso, uma pergunta de prova para delegado poderia ser a seguinte: o surgimento do poder constituinte, candidato, na Inglaterra tem a mesma feição do surgimento do poder constituinte no modelo americano e no modelo francês? Não. Porque no modelo francês, nós temos uma revolução instalando uma nova Constituição por manifestação do poder constituinte através de revolução popular, na chamada Revolução Francesa. O rei, inclusive no modelo anterior, que era o modelo absolutista, foi decapitado. Então, um autor chamado Maurício Fioravanti, um dos principais historiadores do constitucionalismo, ele vai dizer que o constitucionalismo inglês, o constitucionalismo francês, ele surge dentro de uma ideia daquilo que o Fioravanti chamou de fratura de época. Ou seja, anteriormente ao modelo constitucionalista francês, eu tinha um modelo absolutista, uma revolução francesa com um rei decapitado. Então, joga na tela. Já o constitucionalismo francês, aqui é justamente o contrário.
aqui surge a ideia de poder constituinte. Sim, segundo Maurício Fioravanti, a Revolução Francesa foi uma grande fratura de época, de forma que, comparado ao inglês, a mudança da realidade francesa foi muito brusca. Da monarquia absolutista, como já vimos, passou-se a um governo do povo, a uma democracia, fundamentada na teoria de Sieyès. Emmanuel Sieyès, um abade francês, que escreveu um texto perguntando o que é o terceiro Estado. Porque, como sabemos, lá da história do constitucionalismo, dos livros de história, quando eu penso no primeiro Estado na França, eu tinha justamente a monarquia, os nobres, os reis. No segundo Estado, eu tinha o clero, a igreja. E quem seria o terceiro Estado? O povo. Então, dentro das grandes navegações, dentro da acumulação de riqueza, dentro de uma classe social que financia essas grandes navegações e expansão do comércio a partir do mundo, surgindo no velho continente, na Europa, descobrindo determinados países, expandindo para a Ásia, expandindo para o Brasil, África. Ou seja, eu tinha uma classe, e você estudou isso lá no nível médio, que acumulou riqueza a partir das expansões colonialistas da Europa. Surge então uma nova classe social que é a burguesia. Essa burguesia aliada com o povo, que não estava nem no primeiro Estado, monarquia, não estava no segundo Estado, clero, cria um movimento e pergunta quem é o terceiro Estado. E o abade Emmanuel Sieyès distribui isso em momentos anteriores à Revolução Francesa. Então eu precisava de um documento, ou melhor, desculpe, eu precisava de uma justificação política para aquela ação da Revolução Francesa. Eu precisava de uma teoria, e essa teoria foi a teoria do poder constituinte. Como Maurício Fioravanti sustenta, a partir de uma fratura de época, porque eu tenho uma mudança brusca, densa, quando comparado, por exemplo, com o constitucionalismo inglês. Podendo dizer que não se reconhece, conforme classicamente se construiu a teoria de Sieyès, da teoria do poder constituinte na Inglaterra, quando comparado com o modelo francês, que viveu justamente essa ruptura através desse movimento revolucionário. E eu precisaria, em termos de teoria política, de um argumento para justificar a decapitação do rei, por exemplo. Então, eu tenho um poder constituinte originário surgindo com fundamento no lastro da nação, depois com o lastro no país, na nação, inicialmente na nação, mas depois, obviamente, a teoria de Sieyès ela é reconstruída e eu falo em Estado soberano. Só que eu precisava de uma teoria política para fundamentar esse acontecimento histórico. E essa teoria que fundamentou essas ações da França foi justamente a teoria do poder constituinte. Muito bem. E no norte-americano, falei da Inglaterra, falei da França. Nós sabemos que já estudamos isso na origem do constitucionalismo moderno, nas primeiras aulas, nos primeiros blocos, que inicialmente a Constituição surge na França, na primeira fase do constitucionalismo, chamado de constitucionalismo liberal, como um documento eminentemente político. Um documento que não tinha condições de constranger o legislador, porque não havia inicialmente controle de constitucionalidade. Já no modelo inglês, ou melhor, desculpe, já no modelo americano de Constituição, esse poder constituinte vai ganhar um outro contorno. Então vamos ver como é que isso foi nos Estados Unidos. O norte-americano traz a ideia, ele acrescenta ao poder constituinte a ideia de supremacia normativa da Constituição. Lembre de aulas passadas, no modelo francês de Constituição, constitucionalismo liberal, primeira fase, a Constituição era um documento eminentemente político. Onde é que a Constituição passa a ser um documento com um viés jurídico, a partir do constitucionalismo americano? Então, nos Estados Unidos, a Constituição passa a ser vista como documento jurídico e não apenas político, com força para constranger os demais poderes. A Constituição, na lógica francesa, acabei de falar isso, é vista como um documento político, como diretrizes dirigidas essencialmente ao legislador e não como normas aplicáveis diretamente aos tribunais. A hierarquia entre Constituição e lei se dava no plano meramente político. Onde era isso, senhores? No modelo francês.
e não jurídico. Pois, na hipótese de uma lei contrariar a Constituição na França, não havia instrumento jurídico para invalidá-la. Os tribunais não tinham o poder de declarar leis inconstitucionais. Já na realidade americana, a Constituição assume posição de maior norma jurídica. Vimos isso. O que implica uma vinculação específica do legislador. A Constituição fiscalizada pelo Judiciário a partir do controle de constitucionalidade. Desde o caso de Marbury versus Madison, em 1803, nos Estados Unidos, se afirma que o Judiciário tem o poder de invalidar as normas inconstitucionais. A Constituição, então, já disse isso também, passa a constranger juridicamente também o legislador. Então aqui, senhores, eu tenho uma alteração nessa análise da Constituição inicialmente ter sido vista meramente como um documento político e a partir do caso americano ela passa a ser vista como um documento jurídico. Então, parte-se aqui da ideia que o poder constituinte e o poder constituído haveria entre esses dois poderes uma relação de subordinação. Então, o poder constituinte fundado na soberania popular seria o poder de se criar uma Constituição. Mas uma Constituição não só como um documento político, mas também como um documento jurídico. Então, na tela, o poder constituinte parte, como eu acabei de dizer, de uma hierarquia, sendo o poder constituinte hierarquicamente superior. Por quê? Acabei de dizer também, ele decorre da soberania popular. Inicialmente, dizia-se a soberania da nação, sendo um poder ilimitado, incondicionado e puramente político. Só admitia uma limitação do poder constituinte, que era inicialmente político, para formar uma Constituição, só admitia uma limitação pelo direito natural, o chamado justnaturalismo. Então, na tela, a única limitação que CE vislumbrava para o poder constituinte era o direito natural. Abaixo desse poder temos o poder constituído, que é jurídico e limitado pela Constituição. Tal divisão é inerente à ideia de constitucionalismo. Então, de um lado, eu tenho poder constituinte. Esse poder constituinte, primeira característica dele, ele é um poder de natureza política. Segunda característica desse poder, ele é inicial, ele é incondicionado, ele é ilimitado, havendo apenas uma limitação pelo direito natural, numa ideia de justnaturalismo. Isso aqui é o poder constituinte. Já o poder constituído, seria um poder que não seria político. O poder constituinte é um poder jurídico. O poder constituído seria um poder jurídico. O poder constituído seria um poder, número 1, 2, segunda diferença, um poder condicionado, limitado e secundário. Então eu não posso confundir poder constituinte com poder constituído, por exemplo. O judiciário. Poder judiciário é um poder constituído. Poder executivo é um poder constituído. O poder legislativo é um poder constituído. Já o poder constituinte não. O poder constituinte, ele não é um poder jurídico. Ele é uma potência. Ele é um poder que é oriundo e fundado na supremacia da soberania nacional. É um poder de origem política, inicial, incondicionado e ilimitado. Nós vamos estudar mais à frente cada uma dessas características, detalhadamente a sua consequência. Tudo bem? Então, senhores, como vimos na tela, fatores históricos são determinantes no entendimento das diferenças entre o constitucionalismo francês e o constitucionalismo norte-americano. Na França, se confiava muito no legislativo. Então aqui, senhores, na França, eu tinha a ideia de supremacia do parlamento, por exemplo. Porque na França havia uma grande desconfiança, até por uma análise do modelo anterior, que era o absolutismo francês, e no absolutismo o poder judiciário ele servia basicamente aos interesses do monarca. Então o judiciário era escolhido pelo monarca, subordinado ao monarca, para julgar conforme o monarca orientava. Ou seja, lembre que na França, no modelo anterior à Revolução, eu tinha um Estado absolutista e não se assegurava sequer igualdade formal.
Por que sequer se assegurava igualdade formal naquele modelo absolutista francês? Porque eu tinha ordens jurídicas diversas. Eu tinha uma ordem jurídica para o clero e para a nobreza, e eu tinha uma outra ordem jurídica para aqueles que não fossem clero e nobreza, ou seja, para os plebeus. Então, inicialmente, e até mesmo num constitucionalismo de primeira fase que nós estudamos lá atrás, não se assegurava, se assegurou somente igualdade formal. A partir de agora, eu só tenho uma ordem jurídica. Em aulas passadas eu falei de um jurista, filósofo, político, Anatole France, que criticava o princípio da igualdade formal. Na França, a Constituição francesa, num primeiro momento, assegurava igualmente, proibia, melhor dizendo, dizia Anatole France, proibia igualmente ricos e pobres de dormirem debaixo da ponte. É justamente a crítica para se superar a primeira fase do constitucionalismo, o constitucionalismo liberal, para a segunda fase, a passagem para a segunda fase do constitucionalismo, que eu já expliquei em aulas anteriores. Então, quando eu penso no surgimento do poder constituinte como fundamento para o surgimento de uma Constituição, eu preciso lembrar que a instalação do movimento constitucionalista da França é um movimento que vai desconfiar fortemente do poder judiciário. Não é por outra razão que até hoje na França a jurisdição é dual. Existem tribunais administrativos cujas decisões fazem coisa julgada formal e material. E outros tribunais, a depender, obviamente, da hipótese, que estão no poder judiciário. A jurisdição exercida pelo poder judiciário e a jurisdição exercida por tribunais administrativos. Isso vem da sua origem histórica, essa dualidade de jurisdição. Porque eu desconfiava muito dos juízes e confiava em tese no parlamento, porque passou-se a ter o direito ao voto, porque se superou o modelo da monarquia, em que somente votava e somente tinha, quer dizer, votava, né? Somente decidia os monarcas influenciados pela igreja. Então, no modelo francês, havia uma desconfiança muito grande do judiciário e uma credibilidade para o legislativo. Já no modelo norte-americano, em função das arbitrariedades do parlamento inglês, e aí você não pode esquecer, obviamente, né, de que os Estados Unidos era colônia da Inglaterra, não se confiava no poder legislativo. Porque o poder legislativo, muitas vezes, era o poder legislativo inglês que criava regras, por exemplo, para taxar, criar impostos sobre as colônias americanas, que depois de independentes formaram 13 colônias no modelo de confederação, cada uma delas soberana, unidas por um tratado internacional. Só que havia leis oriundas da colônia, ou melhor, da matriz inglesa, já que as colônias eram anteriormente à sua independência, por óbvio, colônias da Inglaterra, colonizadas pela Inglaterra. Então o parlamento inglês criava uma série de tributações que incidiam sobre as colônias americanas e, obviamente, aquela revolução, o Tratado da Filadélfia, como nós vamos ver, procurou já as colônias independentes, já formando uma confederação, de alguma forma queriam superar, e aí superar tributações, taxações indevidas, sem a devida prestação, obviamente, para aquele povo colonizado. Então, nós vamos ver que no modelo americano há uma desconfiança muito grande do poder legislativo e uma confiança no poder judiciário. Por isso que se instala inicialmente o controle de constitucionalidade no modelo do constitucionalismo americano, que foi importado posteriormente na primeira Constituição brasileira por Rui Barbosa, copiando uma série de características do constitucionalismo americano e do federalismo americano, do controle de constitucionalidade e por aí vai. Então entender esse cotejamento histórico é fundamental para que você consiga entender a realidade, como é que se construiu isso no Brasil. Então vamos na tela, por favor. Então, no modelo americano não se confiava no poder legislativo. Por isso criou-se o modelo em que a Constituição possua supremacia jurídica. Construiu-se um modelo de judicial review, ou controle de constitucionalidade, conhecido como controle de constitucionalidade das leis. Dentro desse cotejamento, ficou claro uma expressão no direito americano que foi a seguinte: no taxation
without representation. Ou seja, em inglês está precisando melhorar, né? Ou seja, se eu não tiver sem taxação, você não pode me taxar porque você não me representa. No taxation, sem representação. Without representation. Ou seja, se você não me representa, você não pode me taxar. Porque a matriz, o colonizador inglês, trazia determinadas leis, como por exemplo, Townshend Acts. A lei do Townshend era dividida em 3 partes. Que lei era essa? Feita pelo colonizador inglês e incidido sobre as colônias americanas. Em primeiro lugar, dizia essa lei, os colonos tinham que abrigar tropas britânicas e fornecer comida. Em segundo lugar, os impostos foram cobrados sobre alguns bens trazidos para as colônias. E, finalmente, para fazer cumprir os impostos, o parlamento inglês emitiu os chamados mandados de assistência. Esses eram os mandados de busca que os oficiais britânicos podiam usar para entrar em casas ou empresas em busca de mercadorias contrabandeadas das colônias americanas. Então, senhores, contra isso lutou também a chamada independência das 13 colônias americanas. Ora, por isso eu quero mostrar que havia uma grande desconfiança do parlamento, porque o parlamento inglês ditava regras que incidiam sobre os colonos. Regras essas que violavam direitos fundamentais. Então, se é verdade que na França a desconfiança recaía sobre o judiciário, no modelo americano a desconfiança recaía sobre o parlamento inglês. Porque o parlamento inglês era muitas vezes opressor contra aquelas colônias que procuravam independência. Por isso, se assenta nos Estados Unidos o modelo de supremacia da Constituição, permitindo que o judiciário, já que eu desconfio do poder legislativo, declare uma norma inconstitucional. Se instala ali o chamado Judicial Review, ou controle de constitucionalidade, o que somente há pouco tempo você começa a ver no modelo francês. Porque no modelo francês sempre prevaleceu a supremacia do parlamento, porque a desconfiança lá era do poder judiciário. Então, como permitir que o judiciário controlasse as leis se eu desconfio do judiciário? Então, eu crio uma jurisdição dual. Já no modelo americano, não. É justamente o contrário. Então, esse cotejamento de você entender que muitas vezes os livros não explicam, os manuais mais simples não explicam, para que você possa, numa questão mais aprofundada, conseguir ter um cabedal de conhecimento para debater isso com o examinador. Tudo bem? Então, visto esses conceitos introdutórios, como é que eu poderia conceituar poder constituinte? Já disse que o poder constituinte não é um poder jurídico. Poder constituinte é um poder político. Então, na tela, poder constituinte não é uma competência, e sim uma potência. Aqui vale uma nota. Esse instituto, senhores, de competência é um instituto jurídico. Então, quando eu falo que algo é uma competência, eu estou falando que você já estudou, ou possivelmente já deve ter assistido alguma aula minha de administrativo. Quando a gente estuda competência, é um conjunto de atribuições criadas por lei e destinadas a um órgão ou um agente público para o exercício de suas funções. Competências constitucionais. Artigo 22, compete à União legislar sobre. Artigo 23, compete a competência do 23, é uma competência administrativa, União, Estados e Municípios, compete a esses entes federativos conjuntamente, é uma competência administrativa que cabe que a Constituição chama de competência comum administrativa. Artigo 24, competência legislativa, concorrente, União, Estado e Município DF. Artigo 21, competência administrativa da União exclusiva. Então, eu estou falando de entes federativos. Entes federativos, senhores, é poder constituído. Competência é poder constituído. Competência é uma criação do direito. Já uma potência é um instituto político. É um instituto político. É uma força, é uma potência, é uma força que encontra seu fundamento na teoria política, não na teoria jurídica. E esse fundamento encontrado na teoria política é oriundo da soberania popular. Então, senhores, como disse, isso não é um poder jurídico, isso é um poder político. Acabei de falar isso também em 2. A competência é um poder juridicamente limitado
e concedido a alguém. Acabei de citar exemplos, né? Artigo 22 da Constituição compete à União legislar sobre. Artigo 23 compete à União, Estados, municípios e DF da Constituição. É uma competência comum entre esses entes e administrativo. Artigo 24 da Constituição, competência concorrente legislativa da União, Estado, município e DF. Artigo 21 da Constituição, 21 é competência comum, administrativa exclusiva da União. Então a competência é um poder jurídico limitado concedido a alguém, como ao legislativo, concedido e limitado pela Constituição. Já o poder constituinte, senhores, sublinha, é diferente. Não é necessário que haja uma norma concedendo o poder de substituição da ordem jurídica por uma nova ordem ao povo. Tal prerrogativa é corolário da soberania popular. Então, eu disse isso há pouco, né? Não há, para o poder constituinte surgir, se manifestar, eclodir, isso é uma potência que é latente na sociedade. Eu não preciso que haja uma norma dizendo você pode se manifestar, poder constituinte. Eu atribuo a você esse poder de criar uma nova ordem jurídica e substituir a anterior. Não há essa necessidade, porque o poder constituinte não é uma competência. O poder constituinte é uma potência. O seu fundamento não é jurídico. O seu fundamento é o fundamento político. Tudo bem? Terceira característica. O poder constituinte não é um poder criado pelo direito. É o poder que cria o direito. Eu acabei de falar isso. Então, o poder constituinte, não há necessidade de norma posta para que ele se manifeste. Logo, ele não é criado pelo direito, ele não é obra do direito. Ele, pelo contrário, ele cria o direito. A ordem jurídica é criada por ele, por um poder de origem política, que encontra fundamento na soberania popular. E aí o professor Canhotilho vai dizer, essa frase aqui do Canhotilho, que o poder constituinte, na verdade, é um poder a um só tempo desconstituinte e reconstituinte. Então, por que o poder constituinte seria desconstituinte e reconstituinte, segundo Canhotilho? Porque ele desconstitui uma norma, um conjunto, um ordenamento jurídico anterior e reconstitui um novo ordenamento jurídico. Então, ele seria desconstituinte e reconstituinte a um só tempo, como dizia o Canhotilho. E a quinta característica, como disse aqui também, né, do conceito, é que esta é uma norma latente na sociedade. Ela é permanente, podendo se manifestar a qualquer momento. Então, este poder, eu vou até trocar essa palavra aqui, que a melhor palavra é este poder é um poder latente na sociedade. É um poder político que está latente e pode se manifestar a qualquer momento. Mais à frente a gente vai ver quais são os meios e instrumentos para esta manifestação. Tudo bem? Então, senhores, vimos nesse bloco o surgimento, o conceito histórico, a análise histórica do poder constituinte no modelo inglês, no modelo francês, no modelo americano e um inicial conceito de poder constituinte. No próximo bloco nós vamos continuar examinando esse tema. Tudo bem? Aguardo, senhores, lá. Estamos apenas no começo. Um abraço e até lá.